O medo não existe em lugar nenhum, exceto nos labirintos sombrios da própria mente. Pare absolutamente tudo o que você está fazendo neste exato momento e preste atenção, pois o conhecimento que será revelado a seguir tem o poder de alterar drasticamente o rumo do seu destino. Existe uma habilidade silenciosa, invisível e assustadoramente poderosa que separa de forma brutal as pessoas que apenas sobrevivem e obedecem, daquelas que influenciam, governam ambientes e se tornam referências inesquecíveis por onde quer que passem. E o detalhe mais intrigante sobre essa virtude é que ela não possui nenhuma relação com a quantidade de diplomas pendurados na parede, com a quantidade de dinheiro acumulada no banco ao longo de uma vida ou com a popularidade ilusória das redes sociais. Trata-se de um poder ancestral, uma maestria oculta que, quando finalmente compreendida e dominada, faz com que o mundo inteiro pare o seu caos diário apenas para escutar, para não ser mais uma vítima do anonimato e para continuar recebendo as maiores lições sobre a mente humana e a sabedoria celestial. Inscreva-se agora no canal Arquiteto da Mente, deixe o seu like neste vídeo e confira os links importantes que estão disponíveis na bio. No início do século passado, após décadas investigando o padrão de comportamento das mentes mais brilhantes e milionárias da sua época, o estudo do comportamento humano revelou uma verdade inquestionável sobre indivíduos que saíram da mais absoluta miséria e ergueram impérios colossais. A descoberta central não apontou para uma inteligência lógica fora do comum, para a sorte do destino ou para privilégios de berço. O traço unânime e inegável entre os grandes realizadores era a capacidade formidável de se comunicar com um impacto magnético. A ciência moderna comprova o que a sabedoria imemorial já aplicava na prática. Em uma mínima fração de segundos, o cérebro humano julga, escaneia e decide. De forma quase instintiva, se confia, se respeita ou se ignora completamente a pessoa que está à sua frente. A forma como as palavras são articuladas e a energia projetada no ambiente criam impressões automáticas que muitas vezes são absolutamente definitivas, falando infinitamente mais alto do que qualquer certificado de excelência técnica ou histórico impecável de trabalho. O mundo não tem tempo para investigar o interior de quem não sabe projetar autoridade no seu exterior. É uma tragédia silenciosa e dolorosa observar todos os dias profissionais extremamente competentes e indivíduos cheios de boas intenções perderem as maiores oportunidades das suas vidas de forma covarde. Eles observam, paralisados e frustrados, enquanto pessoas com a metade do seu conhecimento técnico, mas com uma oratória envolvente, assumem posições de liderança suprema, fecham negócios milionários e conquistam o respeito da sociedade. O fracasso desses homens e mulheres preparados não ocorre por falta de competência, mas pela absoluta incapacidade de demonstrar essa competência através da presença. É exatamente como um guerreiro valoroso que possui a espada mais afiada de todo o reino, mas não tem a postura, a força e a coragem necessárias para levantá-la diante do inimigo. No mundo real, implacável e acelerado, não basta ser profundamente sábio, é estritamente necessário fazer com que o mundo sinta a sua sabedoria na pele. Quantas ideias geniais e inovadoras foram enterradas para sempre, simplesmente porque a voz que tentou pronunciá-las era fraca, hesitante e apagada pelo nervosismo. Quantas portas grandiosas se fecharam não por falta de mérito do indivíduo, mas por falta de uma postura firme e soberana. A grande luz que rasga essa escuridão é a certeza de que a comunicação magnética não é um dom divino distribuído aleatoriamente apenas para alguns poucos escolhidos, mas sim uma habilidade prática, forjada através do treino rigoroso, da observação e da intenção diária. A voz de um indivíduo, o seu ritmo de fala e a sua estabilidade emocional carregam um peso esmagador na percepção universal de autoridade. Grandes investidores e líderes inesquecíveis, cujas vozes hoje comandam o respeito silencioso de multidões, no passado também sentiram o suor frio e o pavor paralisante de falar em público. Eles venceram essa barreira colossal, não tentando mudar as suas essências ou copiando o caráter alheio, mas aprendendo a dominar a própria fisiologia,
e o próprio medo. O arquiteto da mente domina o seu estado interno muito antes de abrir a boca e proferir a primeira sílaba. Ele entende com clareza cristalina que a respiração é a âncora absoluta da serenidade em tempos de guerra. Ao adotar um ciclo consciente e invisível de respiração, instantes antes de uma conversa decisiva ou de um conflito inevitável, inspirando profundamente e expirando com lentidão calculada, a ansiedade tóxica é varrida do peito. Nesse exato momento de controle interno, a voz perde os tons agudos do desespero e torna-se naturalmente mais grave, firme, aveludada e profundamente confiável. Essa técnica singela, aliada à sabedoria de não ter pressa para falar, altera não apenas a química do próprio cérebro, mas projeta no ambiente uma aura de liderança inquestionável que desarma qualquer resistência alheia. Aquele que domina o ar que entra em seus pulmões, domina a velocidade dos seus pensamentos, e aquele que governa a própria mente está pronto para governar as emoções daqueles que o escutam, iniciando o fascinante e invencível processo de persuasão, não pela força bruta, mas pela mais pura, elegante e irresistível maestria da sua própria presença. Uma vez que o domínio sobre o próprio fôlego e a firmeza da voz estão plenamente estabelecidos, a mente perspicaz avança para um nível de influência ainda mais profundo e quase insondável. O erro monumental da grande maioria das pessoas que tentam se destacar na sociedade competitiva é acreditar que o ato de falar serve apenas para transmitir dados frios, relatórios técnicos e informações vazias. A liderança verdadeira e o poder magnético não nascem da simples transferência de conhecimento, mas da capacidade extraordinária de usar a palavra para transformar de forma absoluta o estado emocional e mental de quem ouve. A ciência moderna descobriu o que os grandes oradores e estrategistas da antiguidade já praticavam de maneira puramente intuitiva nos grandes conselhos de guerra. O cérebro humano opera em frequências muito específicas, possuindo uma espécie de trilha sonora invisível, e tem uma fome insaciável por padrões e ritmo. Quando um indivíduo ajusta a sua fala para dançar em harmonia e sincronia com essa frequência natural, a mente de quem o escuta entra em um estado de profunda receptividade, semelhante a um leve transe hipnótico. Não se trata de uma manipulação barata ou charlatanismo, mas de um profundo respeito pela biologia e pela psicologia humana. Enquanto o homem comum despeja as suas palavras de forma frenética, aguda e monótona, gerando exaustão, tédio e desinteresse na sua audiência, o construtor sereno do seu próprio destino orquestra a sua fala como um mestre impecável, prendendo a atenção de salas inteiras sem precisar elevar o tom de voz em um único momento. A base majestosa dessa orquestração invisível repousa de forma inabalável sobre 3 pilares de comportamento fundamentais: a variação da melodia, o ritmo humano e as pausas absolutamente estratégicas. O cérebro humano adormece de forma rápida e inconsciente diante de estímulos constantes e sem vida, como uma voz reta e sem nenhuma expressão emocional. A variação milimétrica do tom quebra esse padrão doentio de desinteresse, agindo como uma melodia envolvente que desperta continuamente a curiosidade alheia, oscilando graciosamente entre a gravidade do mistério e a clareza da grande revelação. O ritmo humano, por sua vez, exige que a comunicação perca o caráter ansioso de uma corrida contra o tempo, transformando-se em uma caminhada segura que acompanha o fluxo cadenciado da respiração de quem está prestando atenção. Contudo, a arma mais letal, sofisticada e subestimada de todo o arsenal da inteligência relacional é o domínio absoluto sobre o silêncio. A pausa estratégica é o momento de ouro forjado na eternidade, onde a verdadeira tensão magnética é criada e o respeito é consolidado de forma brutal. A mente amadora e insegura sente um verdadeiro pavor do silêncio. Ela tenta preencher cada segundo no ar com palavras vazias, ruídos de hesitação ou desculpas verbais, revelando ao mundo todo o seu medo de não ser aceita. O verdadeiro líder, por outro lado, usa a pausa como uma ferramenta de gravidade colossal. Ele projeta uma ideia de altíssimo impacto e, subitamente, se cala. Esse vazio intencional cria um eco ensurdecedor na mente do ouvinte, forçando o cérebro a correr atrás da resposta e a absorver todo o peso daquela mensagem. O silêncio, quando aplicado com a frieza de um estrategista e a calma de um sábio, grita muito mais alto do que qualquer palavra articulada com perfeição
comunicação. Avançando pelas trincheiras e armadilhas da comunicação diária, deparamos inevitavelmente com o terceiro e mais fatal erro cometido por aqueles que tentam desesperadamente provar o próprio valor: o uso excessivo de palavras difíceis, jargões técnicos indecifráveis e construções excessivamente rebuscadas. A vaidade corrosiva e o ego cego convencem o indivíduo medíocre de que falar de forma inacessível e confusa é um sinal brilhante de superioridade intelectual e acadêmica. No entanto, a lei implacável da verdadeira influência no mundo corporativo e nas relações humanas prova exatamente o oposto. Quanto mais complexo, denso e artificial for o vocabulário utilizado para explicar uma ideia, menos as pessoas compreenderão a essência da mensagem. Se não há uma compreensão cristalina, torna-se absolutamente impossível haver qualquer fagulha de confiança verdadeira. E na ausência de confiança, não existe liderança possível. Não há negociações prósperas e o sucesso transforma-se em uma miragem distante. A verdadeira e mais elevada forma de inteligência existente na face da Terra não é complicar o que já é simples, mas sim ter a genialidade sublime e madura de traduzir os conceitos mais complexos do universo para uma linguagem que até mesmo uma criança seria capaz de compreender. Os maiores visionários, inventores e líderes da história da humanidade jamais venderam as suas grandes ideias usando os termos engessados dos laboratórios. Eles pintavam quadros mentais com palavras do dia a dia, tocando a alma antes de acionar a razão. A clareza é a moeda de ouro maciço no mercado da atenção. Quem usa a complexidade para se esconder está apenas assinando um triste atestado de insegurança, erguendo muros de isolamento ao redor do próprio ego, em vez de construir pontes imortais em direção à mente do seu semelhante. Quando a linguagem é finalmente purificada dessa vaidade limitante e a simplicidade assume o trono de forma gloriosa, a comunicação necessita de uma estrutura arquitetônica invisível para se sustentar em pé e cravar a sua mensagem para a posteridade. Essa estrutura obedece a um princípio neurológico inquebrável, testado pelo tempo e pelo sangue das gerações passadas, conhecido como a regra do 3. A mente humana possui uma afinidade natural, instintiva e inexplicável por grupos de 3 elementos. É exatamente a quantidade que cria um padrão memorável, rítmico, seguro e altamente persuasivo contra qualquer objeção. Toda fala que verdadeiramente arrasta multidões, desmorona resistências e ergue impérios não é fruto de um improviso inconsequente, mas obedece a uma tríade estratégica e imutável. Primeiro, ela atiça a chama da curiosidade de forma avassaladora, desenhando uma promessa ou uma visão grandiosa antes mesmo de revelar a rota. O cérebro, fisgado de forma cirúrgica pelo mistério inicial, exige desesperadamente a continuidade daquela narrativa. Em seguida, o estrategista entrega o valor real, a substância densa e inquestionável, o conteúdo sólido que sustenta a visão inicial e resolve o problema apresentado. Por fim, para selar o seu domínio absoluto sobre aquele momento, a mensagem nunca se perde no vazio. Ela culmina em um direcionamento preciso, um chamado à ação que canaliza toda a energia acumulada para um único e poderoso objetivo: curiosidade, substância e ação, rapidez, clareza e impacto, coragem, foco e vitória. Ao moldar as ideias e os argumentos em blocos triplos de poder, o discurso perde o caráter frágil de uma avalanche caótica de informações aleatórias e transforma-se em uma lança de aço inquebrável que penetra as defesas mentais mais rígidas. É neste estágio de compreensão máxima que o homem deixa de ser apenas mais uma voz na multidão ensurdecedora e ascende de forma definitiva ao posto sagrado de uma autoridade que é absolutamente impossível de ser esquecida ou ignorada. Mesmo com a estrutura trinitária de argumentos e o domínio absoluto das pausas perfeitamente alinhados, todo esse majestoso edifício intelectual desmoronará como um frágil castelo de areia diante do primeiro vento forte, se não houver um elemento vital e vibrante pulsando em suas fundações: a emoção genuína. A mente humana é uma máquina racional e altamente lógica, apenas na sua fina superfície, mas as suas raízes mais antigas e profundas, aquelas que verdadeiramente governam as decisões, determinam as compras e forjam as alianças inquebráveis, são estritamente emocionais.
Apresentar dados matemáticos impecáveis, gráficos corporativos perfeitos e argumentos lógicos irrefutáveis pode até convencer o intelecto de um adversário por alguns breves instantes, mas jamais terá o poder mágico de mover a sua alma ou de garantir a sua lealdade duradoura. Para que a comunicação transcenda a frieza repulsiva dos números e se torne uma força quase hipnótica, ela precisa acionar o código neurológico da atenção irresistível através da verdade. A ciência atesta de forma rigorosa que quando a fala é estruturada com ritmo, e principalmente quando carrega o peso autêntico da jornada humana, o cérebro de quem escuta libera substâncias químicas fortíssimas ligadas ao prazer, à confiança e à sensação de recompensa. A mensagem deixa de ser apenas uma informação passageira e passa a atuar no ouvinte de forma semelhante a um vício positivo, fazendo com que as pessoas literalmente anseiem por continuar escutando e seguindo aquela liderança. O arquiteto da mente não se esconde covardemente atrás de uma muralha de perfeição inatingível. Ele utiliza as suas próprias batalhas, os seus momentos de angústia superados e a dura verdade da sua jornada como a ponte inabalável que o liga ao coração dos homens. Ao revelar a sua essência sem personagens fabricados, ele não demonstra fraqueza, mas sim uma coragem tão brutal que o público não tem outra escolha senão entregar-lhe o seu respeito absoluto. Contudo, o teste definitivo e mais implacável para essa maestria relacional não ocorre nos dias calmos de céu azul, quando a paz reina no lar e os lucros das empresas estão se multiplicando sozinhos. A prova de fogo e de sangue da verdadeira inteligência comunicativa manifesta-se unicamente quando o caos e a fúria batem à porta com extrema violência. É exatamente no cenário de pressão máxima, quando a reputação de uma vida inteira está por um fio e o ambiente se enche de tensão, que o homem comum movido pelo ego e o grande estrategista se separam de forma definitiva. Imagine a sombria situação em que um erro catastrófico ameaça destruir um projeto milionário e um líder é subitamente lançado no centro de uma arena repleta de clientes ou sócios irados que disparam dedos apontados, ameaças severas e vozes exaltadas, exigindo justiça imediata. O instinto animal e primitivo da mente não treinada ordena que a pessoa reaja ao ataque, erguendo desesperadamente a sua própria voz, tentando se justificar através de gritos cruzados e assumindo uma postura defensiva rígida, o que apenas derrama mais combustível na fornalha do ódio alheio. Mas a sabedoria celestial e a estratégia milenar ensinam um caminho diametralmente oposto, invisível aos olhos destreinados e infinitamente superior em poder. No epicentro exato do furacão, o governante das suas emoções não absorve o veneno da sala. Ele silencia o seu próprio orgulho, respira de forma profunda e, contrariando todas as lógicas instintivas, reduz drasticamente o volume e a velocidade da sua própria voz. A psicologia humana opera através de leis imutáveis, e uma delas afirma de forma categórica que a fúria descontrolada de um grupo não consegue se sustentar por muito tempo quando não encontra uma barreira agressiva para bater de frente. Ao diminuir o tom de voz até um nível quase que de um sussurro controlado, falando de forma perfeitamente lenta e cadenciada no meio de um ambiente mergulhado na gritaria, ocorre um fenômeno comportamental assustador e formidável. Os agressores são obrigados a baixar as próprias armas e se calar imediatamente, pelo simples e fisiológico fato de que precisam fazer silêncio para conseguir escutar a resposta que está sendo murmurada. O silêncio forçado pela curiosidade transfere todo o poder, a gravidade e a autoridade da sala de volta para as mãos daquele que teve a coragem inabalável de manter a paz. É a prova viva e irrefutável de que o desespero e o medo sempre escolhem o grito como tentativa vã de impor algum respeito falso, enquanto a verdadeira liderança de ouro maciço apenas sussurra, pois sabe perfeitamente que a sua simples presença preenche qualquer espaço sem a necessidade do menor esforço. Ao baixar o tom da voz de forma cirúrgica, o arquiteto da mente domina o ambiente hostil não com a brutalidade ou com a intimidação, mas com a serenidade fria e paralisante de quem confia plenamente na providência divina que guia os seus passos. Nesse momento de choque térmico mental,
em que a desordem externa é fulminada pela imperturbável paz interna, o terreno acidentado da comunicação é perfeitamente preparado para a manobra final, que transformará os leões ferozes em cordeiros colaboradores. Com a atenção plena, tensa e silenciosa de todos recuperada, o verdadeiro mestre da estratégia não desperdiça a sua majestosa posição, oferecendo longas justificativas sobre erros do passado, atitude que soaria apenas como desculpas de quem tenta fugir da responsabilidade. Em vez disso, ele utiliza o impacto estrondoso de uma única, limpa e cirúrgica pergunta. Olhando profundamente nos olhos de quem comanda a agressão, ele indaga, sem alterar um único músculo de tensão no rosto, sobre o que exatamente precisa ser executado nas próximas horas para que a confiança e a segurança sejam restauradas de forma imediata. Essa manobra psicológica desarma a fúria com uma precisão cirúrgica, pois em vez de entrar em uma guerra sangrenta e desgastante pelo controle da razão, o sábio entrega a ilusão de poder nas mãos do adversário de forma totalmente intencional. Quando a mente enraivecida percebe que o seu controle foi validado e que o alvo do seu ódio não está lutando contra ela, os pesados escudos caem por terra. A resistência hostil evapora rapidamente e o grupo é puxado de forma magnética para fora da espiral de ataque, entrando instantaneamente no estágio racional de busca por soluções. Essa transmutação quase milagrosa da guerra em paz não é obra do acaso cego, mas o fruto mais refinado de um preparo invisível constante. O homem de sabedoria superior prepara-se para os combates do dia na escuridão sagrada das suas madrugadas. Ele treina o seu cérebro de forma incansável, visualizando os piores cenários e ensaiando repetidas vezes a manutenção da sua frieza absoluta diante das provações e do caos humano. Assim, quando a tempestade do mundo real finalmente desaba com toda a sua força, o seu corpo não treme, e ele governa a crise com a naturalidade soberana de um rei que, amparado pela graça silenciosa do alto, já venceu todas as guerras dentro do seu próprio espírito. A coroação absoluta de toda essa jornada de domínio sobre a comunicação e a influência não reside nas palavras que foram ditas durante o embate, mas no exato e sagrado momento em que a boca finalmente se fecha e o silêncio reina. Existe uma força invisível que paira no ar após o fim de qualquer discurso, reunião ou negociação, conhecida pela sabedoria profunda como o resíduo emocional. Esse é o sétimo e derradeiro pilar da comunicação, verdadeiramente majestosa e inesquecível. A métrica suprema para avaliar se um indivíduo alcançou a maestria relacional não é a quantidade de aplausos que ele arrancou, mas o estado de espírito que ele deixou plantado no coração das pessoas após a sua partida. O cérebro humano pode esquecer rapidamente os gráficos brilhantes, as estatísticas financeiras precisas e a lógica impecável de um longo argumento corporativo, mas jamais, em tempo algum, esquecerá como alguém o fez se sentir. Se ao final de uma interação diária, o interlocutor se sente diminuído, confuso, pressionado ou sugado de sua energia vital, todo o verniz intelectual da fala foi completamente em vão e a oportunidade preciosa de liderança foi pulverizada. Contudo, se as palavras proferidas deixam um rastro invisível de esperança viva, de clareza ofuscante, de confiança renovada e de inspiração genuína, a semente da lealdade eterna foi plantada com um sucesso inabalável. O governante de si mesmo entende de forma cristalina que não pode exigir o respeito do próximo se não souber deixar um rastro de luz por onde passa. Ele fala com a intenção deliberada de elevar, de curar e de construir, garantindo que o seu resíduo emocional seja sempre um convite irrecusável para que as pessoas desejem caminhar ao seu lado e sob a sua sábia direção. Para que esse rastro de confiança seja verdadeiro, sólido e duradouro, é estritamente necessário abandonar a armadilha ilusória da imitação. Em um mundo desesperado por validação, é extremamente comum que mentes inseguras tentem copiar a postura, os trejeitos e até mesmo o tom de voz exato dos grandes nomes do sucesso, acreditando cegamente que o poder verdadeiro habita na cópia teatral dos gestos alheios. Esse é um erro colossal que produz discursos milimetricamente perfeitos por fora, mas ocos, frios e assustadoramente vazios por dentro. O instinto humano é afiadíssimo e programado para detectar a falsidade de longe. A audiência percebe de forma quase instantânea quando a alma não habita as palavras que estão sendo proferidas no palco ou na mesa de negociação.
A verdadeira e invencível arma de persuasão na Terra não é a perfeição plástica, mas a autenticidade inegociável. O arquiteto da mente não se envergonha da sua própria essência. Ele reconhece que a sua visão de mundo construída no suor, as suas quedas dolorosas do passado, os seus tropeços nas pedras do caminho e a forma muito única e particular como ele superou a escuridão formam um arsenal de poder que ninguém mais em todo o universo possui. Quando ele retira a máscara pesada da perfeição inatingível e compartilha a sua verdadeira jornada com dignidade e vulnerabilidade, ocorre um milagre magnético de conexão inquebrável. As pessoas abaixam os seus escudos instintivamente, pois elas não se conectam com heróis de plástico que nunca sangram ou erram, mas sim com líderes humanos e reais, forjados no mesmo fogo das batalhas que elas enfrentam silenciosamente todos os dias. Falar de dentro para fora, com a alma limpa e a intenção pura de servir, atrai para o convívio parceiros absolutamente leais e amigos verdadeiros que vibram exatamente na mesma sintonia de verdade e honra. Quando a sabedoria milenar revelada nas pesquisas de Napoleon Hill veio à tona, após a análise minuciosa das mentes que ergueram os maiores impérios do mundo, o grande segredo escondido sob as riquezas tornou-se evidente para aqueles que têm a grandeza de compreender. A maior riqueza que um homem pode acumular ao longo dos seus dias de vida não se resume a táticas frias de mercado, planilhas exaustivas ou fórmulas mágicas de enriquecimento rápido, mas sim a qualidade extraordinária e celestial das suas conexões com o próximo. A proporção exata da prosperidade e do respeito colhidos por um indivíduo será sempre e eternamente um reflexo direto da proporção da sua capacidade de se comunicar com impacto, clareza e empatia. Aquele que deseja crescer abundantemente na vida precisa impreterivelmente aprender a falar com excelência. Aquele que anseia liderar grandes equipes em batalhas difíceis precisa aprender a falar com uma verdade irrefutável. E aquele que busca a prosperidade inabalável, junto à máxima paz de espírito, precisa aprender a falar com propósito inegociável e intenção divina. A aplicação firme de apenas uma fração desses princípios profundos, o domínio absoluto da respiração e da voz, a estratégia fulminante do silêncio magnético, a simplicidade encantadora das palavras em meio ao caos, a estrutura lógica das ideias e a entrega destemida da própria essência têm o poder assustador de transformar o homem comum em uma imensa força da natureza. É o despertar de alguém que já não precisa bater desesperadamente de porta em porta, implorando por uma chance no mundo moderno, pois as grandes oportunidades começam a marchar sozinhas em sua direção, atraídas pela luz ofuscante da sua autoridade natural e serena. O cume glorioso dessa grandiosa transformação existencial ocorre quando o ser humano desperta e compreende de forma definitiva que a sua voz não é apenas um simples mecanismo biológico de emissão de som, mas sim um poderoso, nobre e sagrado instrumento concedido pela providência do Criador para organizar o caos, estabelecer a paz e governar o ambiente. É exclusivamente através da fala ponderada que o perdão é graciosamente concedido, que a esperança é restaurada em corações quebrantados pela dureza dos dias e que a visão grandiosa do futuro é desenhada para aqueles que, na escuridão, perderam a direção. Saber tudo isso, deter tamanho conhecimento e não colocá-lo em prática imediatamente é como possuir as chaves de ouro do mais rico tesouro da humanidade e escolher por covardia viver para sempre na miséria silenciosa. O conhecimento que repousa inerte e imóvel nos confins da mente é apenas uma ilusão amarga de sabedoria. A verdadeira mudança de destino exige a coragem colossal de abrir a boca no mundo real e aplicar esses pilares sob o calor implacável da pressão. O indivíduo que toma a firme decisão de abraçar essa nova e majestosa postura não recua nunca mais diante dos grandes palcos que a vida lhe oferece, não teme as reuniões amedrontadoras e não foge das conversas cruciais e necessárias dentro do seu próprio lar. Ele assume o controle de qualquer ambiente em que pisa com uma presença tão densa e absoluta que se torna impossível de ser ignorado, desrespeitado ou esquecido. E para selar publicamente esse compromisso imortal de transformação interior, o verdadeiro construtor do seu próprio amanhã crava a sua decisão escrevendo e proclamando a palavra
presença como a rocha fundamental da sua nova jornada. Ele avança a partir de hoje pela face da terra com a serenidade invencível de quem tem a mais profunda certeza de que as suas palavras, agora lapidadas pelo fogo da estratégia, pela pureza da verdade e pela poderosa graça do alto, irão ecoar de forma construtiva e luminosa, muito além do seu tempo, forjando um legado de liderança, prosperidade e amor que o mundo jamais terá o poder de destruir.